muito bem-vindo. Este é o Ecomove, o podcast oficial do EcoConnect Business. Aqui falamos sobre sustentabilidade, ESG e inovação e impacto social. No primeiro bloco, vamos conversar com Laura Azevedo. Gente, especialista em compliance, ESG e investing. Atualmente coordenadora das estratégias no Comitê de ESG do Grupo do Boticário. Laura tem uma atuação expressiva na integração de agendas ESG ao negócio, com focos, dados e impactos em engajamento institucional. Laura, para a gente começar esse bate-papo do Ecomove, as pessoas estão curiosas, querem saber sobre você, a sua formação, e a nossa pergunta, né, para esse quadro que nós vamos falar de ESG e isso como estratégia, né? Negócios com propósito e impacto. Então, como surgiu esse olhar mais profundo para o ESG no mercado sustentável? E as pessoas querem saber de onde surgiu essa mulher maravilhosa, guerreira, extraordinária, e com essa pauta que poucas as pessoas entendem. Por favor. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês, num podcast tão maravilhoso, falando de ESG, e parte de um evento incrível no estado de Goiás, que vai ser o EcoConnect. Então, bom, vamos lá. ESG está totalmente ligado à minha história. E aí, trazendo um pouco da minha história aqui. Eu sou nascida aqui em Goiânia. Na minha infância, morei em cidades como Jaraguá e Itumbiara, com a minha família. Sou filha de mãe jaraguense, de pai pernambucano. E essa mistura aí de culturas me trouxe uma vivência desde muito cedo com a diversidade de culturas, de olhares, de vivências, e uma certa necessidade de adaptação também às mudanças que eu tive ao longo da minha trajetória. Então, esse já é um ponto que está muito conectado aí com o tema de ESG. Além disso, eu venho de uma família de empresários e de empresários que sempre tiveram um olhar muito diferenciado para o ser humano, para as pessoas com quem trabalhavam. E isso, sem dúvidas, também me moldou como pessoa e como profissional e me fez entender que negócios são feitos por pessoas. Venho de uma família de empresários que sempre tiveram as pessoas no centro, sempre cuidaram muito bem das pessoas com quem trabalharam. E isso me moldou, sem dúvidas, como pessoa, como profissional, sempre baseado em muita confiança, em muito respeito, em muita atenção e cuidado com todos. Sou uma pessoa que gosto muito de ler, gosto muito de música, já participei de festivais de música, cantando quando era mais jovem. E aí, profissionalmente falando, sou formada em Direito pela UFG. Sempre gostei muito da parte privada, então, durante a faculdade, dos 5 anos de faculdade, eu estagiei em escritório de advocacia 3 desses anos. Quando me formei, fui efetivada pelo escritório, e aí, ao longo desses 4 anos, no contencioso goiano, eu percebi que não era algo que me preenchia, porque eu trabalhava apagando incêndio, essa era a minha sensação. Eu não conseguia melhorar os processos da empresa, evitar com que os problemas acontecessem, trazer um pouco mais de atuar no preventivo. Então, mudei de rota totalmente, fiz uma pós em compliance, que é muito esse olhar de prevenção, de estar em conformidade. Empreendi em compliance, junto com uma veterana minha. A gente abriu uma empresa, atendemos empresas aqui do setor público, de transporte público aqui em Goiânia, e uma empresa do setor imobiliário. E eu queria sentir nessa jornada que eu queria vivenciar dentro de uma empresa efetivamente, não só como consultora, mas vivendo o dia a dia de uma empresa. Então, a gente encerrou a Conscientiza, que era a nossa empresa de consultoria, e eu entrei na Trinos, que é uma empresa goiana, onde fiquei por 4 anos e meio. Trabalhei como compliance inicialmente, e em 2021 eu fui gratamente surpreendida com o tema de ESG, e aí me encantei pelo tema e fui liderar a área dentro da empresa. Então, fiquei nessa área por 3 anos e meio, e aí com muitos desafios, implementando a estratégia desde o zero na empresa. E no início desse ano, eu assumi um novo desafio no Grupo Boticário,
também na área de ESG. E aí estou no grupo, muito feliz. É um grupo extremamente comprometido com a pauta e que leva o tema na sua estratégia. Então, é um pouco essa a minha trajetória. Olhando para os desafios das empresas, nós percebemos que tantas urgências dentro do conceito empresarial, e agora entra a pauta ESG. Então, a pergunta essa prioridade estratégica, ela vai encaixar nas empresas? Teremos que fazer isso para o ESG? Sem dúvidas. Um pouquinho antes de entrar na sua resposta especificamente, eu gostaria de trazer um olhar para o que é o ESG e da sua importância para o negócio. Então, anteriormente, as empresas elas tinham um olhar elas só queriam lucro e somente os sócios e os acionistas eram quem importavam. Ainda que, para gerar lucro, ele precisasse ali prejudicar um pouco a sua relação com seus colaboradores, com seus fornecedores. Okay. Hoje, a lógica é totalmente diferente. Hoje, para que uma empresa tenha boa performance, ela precisa criar um ecossistema de confiança e de bem-estar, de um bom relacionamento com todas as suas partes interessadas, com clientes, fornecedores, colaboradores, credores também, porque os bancos têm muito essa questão de relacionamento e de confiança. Então, o ESG ele é baseado nessa lógica. É a tradução perfeita ali de conexão entre partes interessadas, de criar um ecossistema de confiança e de bem-estar para toda essa cadeia. E isso, sim, vai trazer performance para os negócios. Então, essa é a lógica, né? Olhando ali para os 3 pilares, ambiental, social e governança, e trazendo isso para a estratégia da empresa. Então, feito isso, olhando um pouco agora para diferenciais competitivos. Vou trazer aqui alguns exemplos claros do que pode trazer. Não é exaustivo, né? Tem uma série de outros fatores possíveis, mas o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, quando uma empresa olha para ESG com intenção e estratégia, é o fato da empresa sempre estar em conformidade com as questões regulatórias e de conseguir acessar mercados maiores. Como isso acontece? Cada vez mais temas ESG estão vindo para legislações obrigatórias. Então, um exemplo agora super recente é a questão da NR1, que trouxe a saúde mental como obrigatório como tema obrigatório para as empresas analisarem e cuidarem. Então, esse é um exemplo de um tema que a ESG já olha há muito tempo e que agora virou lei. Um outro exemplo aqui, aí olhando agora um pouco mais para mercados maiores, olhando para a Bolsa de Valores brasileira, nós temos o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que traz apenas empresas ali que atendem a uma série de requisitos e critérios ESG. Nesse índice, temos as maiores empresas brasileiras, como Magazine Luiza, Ambev, Natura, Itaú, enfim, WEG, empresas de diversos setores que são referência nessa pauta. E aí, trazendo um pouco para o empresariado goiano. Às vezes, o empresário pode dizer, está muito longe para mim abrir capital na Bolsa de Valores. Mas, se a sua empresa é fornecedora de qualquer empresa que participa desse índice, essas empresas que participam dos índices, elas têm um olhar muito cuidadoso para a sua cadeia de fornecimento. Então, quem é o meu fornecedor? Esse fornecedor atende a critérios, eles têm ESG, eles têm práticas ESG, e isso, se não foi motivo para excluir o fornecedor, ele vai ser, isso sem dúvidas. Então, a importância de empresas que atendem esses mercados maiores estarem em conformidade também. E aqui um outro exemplo, olhando para a União Europeia, a gente tem grandes empresas do agro aqui que exportam para fora. A União Europeia tem uma legislação chamada CSRD, que a partir de 2026, todas as empresas que atingem um faturamento de exportação no ambiente europeu, elas precisam
dá transparência para o governo europeu de toda a sua cadeia de fornecimento. Então, desde a matéria-prima ali até o consumidor final, quem são todas essas empresas conectadas na estratégia. Então, a importância também desse empresário que exporta ou que vende para alguma empresa que exporta estar adequado. Então, trouxe aqui a questão de legislação e acesso a novos mercados. Agora, avançando em outros exemplos, a gente tem a prevenção de riscos e crises. Então, se eu tenho um contato muito próximo com todas as minhas partes interessadas, né, como a gente falou inicialmente, se eu entendo as necessidades e desafios dessas partes interessadas, a chance de ocorrer um risco trabalhista ou de imagem e reputação, ela é muito menor, porque eu tenho ali clareza de todos os meus desafios. Um outro ponto extremamente importante é a questão de acesso a crédito mais barato. Então, bancos como o BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, possuem linhas de crédito específicas para empresas que atendem a critérios ESG. Um outro ponto extremamente importante é a atração e retenção de talentos. Hoje, grandes talentos, eles querem estar em empresas que eles sentem parte, que eles sabem que a empresa tem um propósito maior e que gera um legado, um impacto positivo. E ele quer estar num ambiente que ele sente que a empresa olha para ele, né? Que ele tem oportunidades de crescimento, que ele tem oportunidades ali de avançar na sua carreira. Então, se a empresa não oferece isso, é uma porta de saída ali para os grandes talentos, né? E por fim, aqui um outro ponto aqui que traz vantagem competitiva e que traz esse diferencial de mercado é que o olhar ESG, ele traz também muita eficiência operacional e um olhar cuidadoso para os recursos utilizados. Então, eu consigo aqui trazer eficiência energética, eficiência hídrica, olhar para desperdícios de materiais. Então, na construção civil, por exemplo, eu consigo analisar na minha cadeia o que eu estou desperdiçando. Que a grande mensagem é que ESG ele não é freio de crescimento, tá? Muito pelo contrário. Ele é um fator de acesso a novos mercados, de crescimento com consistência. O seu ponto de vista, o que você diria a empresários que ainda enxergam o ESG como um custo, uma obrigação ou até um modismo? Então, a gente quer saber como mudar essa mentalidade e mostrar que isso é um investimento de longevidade do próprio negócio. Perfeito. Essa é uma pergunta excelente. Eu diria para esse empresário que ele está deixando dinheiro na mesa e está deixando de se preparar para um mercado cada vez mais consciente e informado. Então, hoje em dia, muito mais do que o produto e o serviço que você vende, seus fornecedores, seus clientes, seus credores querem saber como você faz o que faz, com quem você faz e qual impacto você gera nessa cadeia. Então, já ouvi muito falar que ESG é sobre ser bonzinho. E eu acho não, vamos mudar essa mentalidade. ESG é sobre negócio, é sobre estratégia, é sobre redução de risco, é sobre fortalecimento de marca. Olha, quando uma empresa ela decide trilhar, né, de verdade na jornada do ESG, não como carimbo, né, não como ser boazinha, acho que a gente pode usar esse termo aqui, mas como parte da estratégia, por onde ela deve começar e quais são os pontos chaves dessa construção. Perfeito. O primeiro passo aqui é começar pela liderança. ESG é estratégia, então, se a liderança não está envolvida e comprada, ESG vai ser raso e não vai atingir os impactos desejados. Então, é importante que existam lideranças fortes na empresa que apoiem o tema, que entendam que o tema é estratégico, que levem o tema como tomador de decisão, assim, ao lado de aspectos financeiros, ao lado de aspectos de crescimento, de risco. Então, esse é um primeiro ponto fundamental. Seguindo aqui, é importante dizer que a ESG não é a implementação de práticas, não é uma forma de bolo, né? É importante entender as especificidades de cada empresa. Mas trazendo alguns pilares aqui que
podem ser essenciais, a depender da empresa e do setor. O primeiro que eu quero destacar é a importância de fazer um diagnóstico completo da empresa e entender o seu contexto. Então, dentro disso, aonde a empresa está e aonde ela quer chegar. É importante entender isso. Quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo dessa empresa? Quem são os clientes-chave? Quem são os fornecedores-chave? E, a partir disso, eu consigo criar uma estratégia ESG que esteja conectada diretamente ao core da empresa. Um outro ponto fundamental aqui é fazer um mapeamento regulatório de quais legislações essa empresa, pensando aqui em aspectos ambientais, sociais e de governança, quais são as legislações que a empresa precisa se adequar. Ela está adequada a essas legislações? O que ela precisa? Quais são o que falta, né? Quais são os controles necessários para se adequar a essa legislação? Um terceiro ponto fundamental é a construção de matriz de materialidade. Quem já ouviu falar de ESG um pouco mais a fundo, esse é um termo que super importante. E o que é essa matriz? Nessa matriz, eu vou ouvir todas as minhas partes interessadas, entender o que é risco para a operação, o que é importante para elas, aonde elas enxergam a empresa no longo prazo. E, a partir disso, eu vou ter clareza de quais temas ESG eu preciso dar foco. Então, isso está muito conectado com eficiência e foco dos projetos que eu vou fazer para tornar a prática ESG mais assertiva dentro da empresa. Com essa matriz, eu vou ter visibilidade clara de quais são os temas foco e aonde a jornada da empresa impacta positivamente e negativamente. E aqui o objetivo é potencializar os impactos positivos e mitigar os negativos na minha cadeia. Aqui eu vou dar 2 exemplos interessantes. Um é fictício, tá? De uma empresa que não faz certo. Então, vamos imaginar aqui uma empresa extremamente poluidora, né? Que emite muitos poluentes no ar. Então, o impacto negativo dela é claro, ela está emitindo poluentes. Esses poluentes podem, provavelmente, prejudicar a saúde respiratória dos funcionários e até da comunidade. E, quando essa empresa vai escolher fazer um projeto social, ela escolhe ajudar as tartarugas marinhas na Austrália. Então, ou seja, eu estou dando exemplos, assim, esdrúxulo, mas é para marcar, deixar claro que não adianta eu tentar fazer um projeto social que não tem nada a ver com o impacto negativo que eu gero, que a empresa gera. Então, esse é um exemplo errado. E de uma empresa que não tem claro a sua matriz de materialidade, quais são os temas relevantes. Agora, dando um exemplo verídico e positivo. A Ambev, por exemplo, né, por trás da grande cervejaria brasileira, a Ambev tem uma estratégia de ESG fortíssima. E o que é o principal insumo e matéria-prima da Ambev? Água. Né? Água é o principal insumo. Então, ela tem um cuidado muito grande com a qualidade da água, com os mananciais perto das fábricas. E eles têm um projeto social incrível desde 2017 que leva água potável para o semiárido brasileiro, para comunidades que não têm acesso à água potável. Ou seja, eles pegam a principal matéria-prima da empresa e o que é mais relevante para eles, cuidam desse recurso natural de forma muito acentuada e ajudam comunidades que não têm esse recurso. Então, você percebe uma estratégia muito clara, né, de impacto e de projeto social que está extremamente conectado. Então, essa é a importância de ter uma matriz clara ali. E aí, depois disso, a gente pode, pensando aqui na sequência, a gente pode pensar em selos e certificações que façam sentido para a empresa. Então, se a empresa é fornecedora de um grande grupo, pode ser que esse grande grupo exija alguma certificação de sustentabilidade. Então, vamos focar no que é importante, né? Não fazer tudo, mas o que é importante, o que vai virar o jogo. E aí, depois disso, é desdobrar para a operação. Não adianta só eu ter o tema na estratégia e, no dia a dia, as pessoas que estão ali vivenciando não sentirem isso. Então, é importante desdobrar em projetos estratégicos, em metas, ter indicadores claros ali de acompanhamento e mensuração de evolução desses projetos.
Depois disso, é importante comunicar essa estratégia de forma transparente para as suas partes interessadas e, claro, revisar essa estratégia periodicamente junto com a estratégia da empresa. A estratégia de ESG ela é viva e ela muda muda com a mudança da empresa, né? E aí, para fechar, tem uma história muito interessante que está muito conectada aqui com o tema, que dizem que o marechal francês, passeando ali no seu jardim, encontrou o jardineiro e falou: olha, não estou vendo aquela árvore que eu tinha te pedido para plantar. E o jardineiro falou: marechal, mas essa árvore demora 100 anos para atingir a sua maturidade. Então, assim, nem eu, nem você estaremos aqui. Para que a gente... Né? Qual é o objetivo? E aí o marechal falou: então, nesse caso, plante agora mesmo. E aí, muitas vezes, a gente olha para o futuro e acha que ele está longe demais e que a gente não tem que fazer nada. Mas o futuro se constrói hoje. E pensando em ESG, o futuro não está longe, né? Eu não estou falando de 100 anos, eu estou falando de amanhã, eu estou falando de mudanças regulatórias que já existem, eu estou falando de mercados cada vez mais atentos ao tema, eu estou falando de vantagem competitiva, eu estou falando de acesso a crédito mais barato. Então, o futuro está aí e a gente precisa atuar hoje. Isso é esclarecedor. Nós estamos falando sobre estratégias, né, e negócios com propósito e impacto. Laura Azevedo, de um conhecimento maravilhoso, a sua colocação das palavras nos deixa seguro e esclarecidos em relação ao tema. E nós queremos saber, para fechar esse bloco extraordinário, que você falasse um pouco das suas expectativas para o EcoConnect Business e como isso, né, vai agregar no avanço das agendas de ESG em Goiânia. Olha, é um evento incrível, que eu estou muito entusiasmada para esse evento. É um evento que vai colocar Goiânia e o Centro-Oeste ali no centro da pauta ESG, um evento de proporções nacionais. E esse evento, acho que... Desculpa, não acho, vamos voltar. Ok. E esse evento, ele, sem dúvidas, vai trazer para o empresário goiano mais consciência dessa pauta para o seu dia a dia. E, uma vez mais conscientes, esses empresários eles terão oportunidades de acessar mercados cada vez maiores e colocar o nosso centro aqui goiano cada vez mais em lugares maiores, né, nacionalmente, internacionalmente. Então, estou muito animada e com grandes expectativas para esse evento. Muito bem, senhoras e senhores, Laura Azevedo, muito obrigado. Foi um privilégio para a gente do Ecomove ter você aqui com tanto conhecimento, com tanta beleza, com tanta segurança e, é claro, esclarecimento. Perfeito. Muito obrigada. E no segundo bloco, recebemos Lígia Leonel, mentora e doutora em ciências contábeis, consultora organizacional e treinadora de equipes de alta performance, especialista em desenvolvimento humano, e ela vai nos mostrar esse aspecto social do ESG, que está diretamente ligado ao clima organizacional, saúde mental e a forma como as empresas relacionam com pessoas. Vamos lá? Nós vamos receber agora, nesse bloco, a Lígia, que vai falar com o tema de ESG e o fator humano. Nós entendemos que são pessoas no centro da transformação. Então, Lígia, a alegria ter você aqui. Seja bem-vinda. Então, para começar, conte para a gente, quem é Lígia Leonel? Primeiro, muito obrigada. Eu agradeço imensamente a oportunidade, né, de participar desse movimento que é o ESG, que é um movimento de grandeza para o homem, para o ser humano, para as organizações. Então, muito obrigada. Eu venho de uma família do interior, minha mãe de Iporá, Goiás. Meu pai de Jandaia. São primos segundo. E aí, meu pai sempre conta que ele queria proteger a família dele, e então casou com uma prima para proteger. Então, muitas das vezes, eu conecto a minha história com essa história de proteção, de cuidado, de zelo, de amor. E falar sobre pessoas é isso, né?
Então, eu sou formada em ciências contábeis, gente, mas eu me descobri no desenvolvimento humano. Faltavam 6 meses para eu me formar em contabilidade. E eu comecei a trabalhar no escritório. E lá no escritório, toda vez que eu ia conversar, alguém chamava minha atenção. Lígia, que silêncio, está atrapalhando. Lígia, eu pensei comigo, eu vou passar o resto da minha vida atrapalhando. E eu vim para contribuir. Então, eu vou estudar outra coisa. E fui me desenvolver e especializar em desenvolvimento humano, neurociência, psicologia positiva, master coach. Olhar para as pessoas dentro das organizações, né? Porque o mundo corporativo, às vezes, ele faz de conta que está olhando, mas não está olhando muito. E aí eu vim para contribuir para que ele de verdade olhasse. E é isso que eu faço hoje. Eu contribuo dentro das organizações para que elas de verdade olhem com intencionalidade, né, para as pessoas. Então, a sua trajetória até aqui como mentora, consultora e especialista em desenvolvimento humano, uma escolha assertiva. A minha escolha para ser feliz na vida, eu diria. E, às vezes, algumas pessoas questionam, né? Assim, Lígia, mas o ser humano e esse momento que a gente vive hoje, né? Que, assim, fala-se muito da diferença das gerações. E como que é isso? Eu falo, gente, é impressionante como se as gerações soubessem como uma geração pode crescer e ser melhor junto com a outra. E é interessante a sensibilidade de cada pessoa com a sua pauta. Lígia, nós vamos falar agora da esfera social dentro do ESG e quais, né, que você considera os maiores desafios enfrentados pelas empresas atualmente. Talvez o maior desafio seja olharmos uns para os outros com o que cada um tem de melhor. Porque todos nós temos dentro de nós o que é bom e o que é ruim. E, às vezes, as nossas escolhas dependem muito dessa convivência também com o outro, né? E de, às vezes, o outro olhar para mim e perceber, nossa, a Lígia tem isso de legal, como que ela pode contribuir com isso? E ver isso nas pessoas. Então, um dos grandes desafios hoje dentro das organizações é as pessoas poderem ser elas mesmas, trazendo cada vez mais resultado dentro do que elas fazem, simplesmente porque são elas. E, às vezes, dentro das organizações, a gente quer moldar as pessoas. Eu tive, em dezembro do ano passado, uma experiência em uma organização que me chamou muito a atenção. Eu venho fazendo um trabalho já nessa empresa e uma das pessoas estava, assim, precisando de ajuda. Todas as vezes que eu ia conversar com essa pessoa, às vezes ela chorava, se sentia um pouco acuada com a cobrança dos resultados e tal. E eu comecei a fazer um trabalho com ela e eu descobri um talento para o marketing e a empresa precisando de alguém no marketing, talentoso. E eu descobri um talento para o marketing e ela estava coordenando uma outra equipe, né? Que é uma equipe que às vezes exigia dela um pouco mais. E olhando para esse fator social, olhando para as pessoas, né, eu fiz um trabalho com o perfil comportamental dela. E em janeiro deste ano, a gente colocou ela para trabalhar no marketing dessa empresa. Uau! Que transformação é uma pessoa feliz. Então, acredito que o grande desafio das organizações é deixar que as pessoas sejam felizes, se conectando com o que tem dentro da organização que ela sabe fazer e pode fazer cada vez melhor. Vai ser bom para a organização, vai ser bom para a pessoa. O time todo ganha. Lígia Leonel, recentemente, na NR1, passou a exigir que as empresas tenham um olhar mais atento sobre riscos psicossociais e saúde mental no trabalhador, né, no trabalho. Como você tem visto isso aí na prática e também o que muda no cenário organizacional e como essa é uma obrigatoriedade? Parece que eu nem gosto de dizer que é uma obrigatoriedade, sabia? Eu percebo muito que, às vezes, as palavras são tão fortes que
as resistências estão aí. Ok. Só nas palavras. Na apresentação. Na apresentação. A exigência. Ai, agora é obrigatório falar de saúde mental. Ok. Não, gente, não é obrigatório. Mas agora é importante que se fale de saúde mental, porque nós temos condições de olhar para as pessoas saudáveis trabalhando. A pessoa, o profissional que você detectou antes que tinha o feeling para o marketing. Pronto. Olha é um só. estresse, é uma colocação Isso. sobre um cargo pesado, gera o que na pessoa? Eu não estou rendendo, eu estou preocupado, eu preciso saúde disso. mental. Para o sustento, gera o quê? Problema de saúde mental. Pois é. O que vem, gente? Na realidade, vem para que as empresas olhem num formato diferente para o que dentro do que elas estão fazendo e das atividades das pessoas causa risco da pessoa adoecer emocionalmente e mentalmente. Na realidade, é um olhar para isso, né? E, para você ter ideia, no ano passado, 2024, foram identificados dentro das organizações quase 500 mil de pessoas apresentaram atestados de saúde mental. Isso é um custo altíssimo para as organizações, né? Então, além de olhar para essa questão da saúde mental, de olhar para o ser humano, um ser humano integral, que sente, que pensa, para depois agir, porque todas as nossas ações estão conectadas com o pensar e o sentir. Então, tudo vem desse psicossocial. Normalmente, a minha ação, o meu fazer, o meu executar, vem depois de como eu me senti diante daquela tarefa, como eu percebi, como eu enxerguei aquela tarefa, né? Então, eu costumo dizer, inclusive, dentro das organizações, tem uma trajetória com desenvolvimento humano de 26 anos já dentro das organizações falando sobre isso, né? Então, nessa minha trajetória, o que eu percebo? Que se você, inclusive, começa conversando com as pessoas, fazendo com que elas entendam o porquê daquela atividade, o porquê daquela ação, que resultado isso pode trazer para ela dentro da organização e como ser humano, as coisas vão acontecer. Tem um livro do Simon Sinek chamado Comece pelo Porquê. E lá ele diz justamente isso. Traga as pessoas, iniciando as conversas do porquê. Por que é importante essa atividade que você desenvolve? Por que nós temos este cargo X dentro dessa organização? Depois você diz o que e como, mas por quê? Isso é um desenvolvimento, né? Humano, organizacional. Organiza a pessoa, esclarece e direciona. Olhando para a organização e para a pessoa. Gente, porque se a pessoa cresce enquanto ser humano, ela cresce também dentro do ambiente organizacional. Não tem como você ser feliz lá na sua casa e ser infeliz no trabalho. Isso vai adoecer. Olha a NR1 aí. Pois é. Isso adoece, porque você acaba que num lugar, aí tem que se vestir de um personagem ou colocar uma armadura para ir para outro lugar. Isso adoece, entende? Então, se nós temos a possibilidade de trabalhar o ser humano de uma forma integral, o pensar, o sentir e o agir, nós estamos falando de sustentabilidade também. E esse relacionamento entre equipe, ele vai refletir nos clientes, nos parceiros comerciais. Com certeza, com certeza. Como que eu peço para a minha equipe? De linha de frente, né? Aqueles que estão lá conversando com o cliente, para que eles atendam bem esse cliente, para que eles ouçam o cliente, se eles não se sentem ouvidos e acolhidos pela organização. Lígia Leonel, maravilhoso, esclarecedor, humanizado. A sua pauta, as suas palavras deixam de um lado, né, dessa ponta, dessa unidade, os colaboradores esclarecidos, seguros, sentindo pertencentes, e do outro lado, os contratantes, sabendo que é um método, é uma forma, é a prática de deixá-los confortáveis, seguros, esclarecidos naquilo que tem que fazer, e de qualquer forma eles sentem com todo o seu potencial de desenvolver essa empresa e deixá-la ela com muito mais lucratividade, enfim, de todas as formas, ela girando e acontecendo de maneira perfeita. Nós temos o evento, o EcoConnect Business.
Está chegando. E todos nós temos uma expectativa maravilhosa daquilo que vai impactar o nosso município, a mentalidade do goiano e, é claro, daqueles que estarão ali presentes, absorvendo todas as informações de maestros e pessoas extraordinárias que vão debater o tema e trazendo. Então, nós queremos saber de você, dentro, né, da valorização do fator humano, dessa agenda de sustentabilidade e governança, que você falasse para nós, essa valorização. Como Goiânia ganha com esse evento? Um evento dessa magnitude, dessa força, que vem falar da vida. Porque se está falando de social, de meio ambiente e de governança, está falando da vida. Porque isso nos envolve todos os dias, em tudo que nós fazemos. Tem ambiente, tem pessoas e tem governança, tem empresas, tem organizações. Então, eu falo que Goiânia ser sede deste evento leva Goiânia para o mundo. Se as pessoas... como seria importante se as pessoas todas olhassem para isso com carinho, com atenção, com respeito, com valorização, né? E olhar para a vida como ela é, sem máscaras, só olhar para a vida como ela é. E esse evento, para mim, é um marco de transformação de Goiânia para o mundo. Que power! Senhoras e senhores, nesse segundo bloco, o tema de ESG, o fator humano, nós falamos, né, com pessoas no centro da transformação, e Lígia Lionel, a nossa entrevistada, que trouxe aí um tema, a pauta, com bastante clareza para todos nós. Querida, muito obrigado. Em nome de toda a direção, organização desse podcast, desse evento, a sua presença, a sua instrução foi, está sendo e será ainda mais de grande valia para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade e vamos para o evento, que vai ser o máximo. Eu quero aproveitar para fazer o convite para você do EcoConnect Business, o nosso evento maravilhoso em setembro. E, enquanto isso, hoje nós falamos sobre o ESG e sobre suas duas lentes que se completam, a estratégia de negócios baseadas em impacto e a centralidade das pessoas nesse processo. Então, eu quero agradecer imensamente, né, Laura Azevedo, extraordinária, e a Lígia Lionel, pessoas incríveis que compartilharam seus conhecimentos e também que nos inspiraram sobre essa reflexão tão necessária. Se você gostou desse episódio, siga o Ecomove e as redes do EcoConnect Business. Gente, deixe seu comentário. Nós queremos trazer temas para os nossos convidados de acordo com as suas escolhas. Isso para a gente é muito importante, tá bom? Fica aqui o nosso abraço e até o próximo episódio. Até lá!